Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nessa terça-feira. Amanhã já tem jogo decisivo pro Fluminense na Copa do Brasil, o jogo da volta contra a Aparecidense. O jogo vai ser em Brasília. O Fluminense precisa só do empate, mas eu diria que ainda tá precisando do empate, né? Eu vou mudar um pouco a forma de dizer. Por que tá precisando do empate? Porque não goleou no Rio de Janeiro. A pobre equipe da Aparecidense, o Fluminense ganhou de 1-0 no Maracanã e agora está dependendo de empate. É favorito? Claro que é. Só falta não classificar contra a Aparecidense, né, gente? Só falta essa. Já saíram os relacionados, né? O GE já trouxe a informação. E, galera, Keno de novo ausente. Mas de novo. E por quê? Vamos falar disso aí. Falar também, claro, da saída do Renato Augusto, contrato rescindido, dando fim, botando um ponto final, encerrando a pior janela de transferências, de contratações da história do clube. Será? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos a caminho dos 70 mil. Se inscreve, é de graça. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Like, inscrição, tudo 0800 e me ajuda demais, rapaziada. O que me ajuda também é se você der uma moral lá para a Golcase, tá? Entra agora aqui pelo QR Code, esse QR Code é aqui do canto, ou pelo link que está aqui na descrição. Na primeira descrição do vídeo aqui você encontra o primeiro link para você entrar no site da Golcase, para você adquirir produtos, cara, demais esse produto. Por exemplo, o copo Vibe, olha esse aqui, comemorativo dos 100 jogos de Germancano pelo Fluminense. Você ainda pode personalizar, tá? Botar teu nome aqui. E o copo Vibe, galera, tá com promoção, né? Tá valendo novamente o cupom aqui, esse cupom GOILAN, que tá aqui embaixo. Você usa o cupom na sua compra e o copo sai com mais de 50% de desconto. Usando o seu cupom vai sair com 52% de desconto. E você vai poder adquirir também outros produtos, tipo as capinhas de celular. Olha essa aqui, ó. Personalizada, demais, né? Cada uma mais legal do que a outra. E tem outros modelos lá, você pode botar teu nome, pegar o modelo que você quiser. E capinha, você comprou uma, leva duas. Comprou duas, leva quatro. Comprou, leva em dobro as capinhas. E tem as garrafinhas também, as garrafinhas térmicas, né? Essa aqui, por exemplo, a Urban, você pode também personalizar, botar seu nome. A Urban sai por menos de R$80, usando aqui o meu cupom GOILAN. Você vai levar já com desconto no site e com mais o desconto de 5% do meu cupom, assim como também essa garrafinha aqui, a Fresh. Olha só, essa aí tá personalizada, bacana demais, gente. Qualidade top. As garrafas térmicas conservam a sua bebida gelada por até 24 horas. E eu garanto, esse copo aqui do Germancano, amigo, eu não desgrudo dele. Botou água aí dentro, ele conserva por horas e horas e horas. Altíssima qualidade. Então vai agora no QR Code ou no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e você vai arrumar, você vai navegar pelo site e comprar os melhores acessórios, os melhores produtos licenciados do Fluminense na Golcase. Bom, rapaziada, olha aqui, quero falar com vocês primeiro sobre a saída de Renato Augusto. Renato Augusto rescindiu o contrato com o Fluminense. Final da tarde de ontem, o Fluminense anunciou a rescisão em comum acordo do Renato com o Fluminense, do Fluminense com o Renato. Ele tinha contrato até o fim do ano ainda. Segundo as informações do GE, ele abriu mão, né, de qualquer verba rescisória, até porque foi em comum acordo. Ele receberia salário, então, ainda até o fim do ano, se ficasse no clube, mas abriu mão disso tudo, meteu o pé. E, gente, vamos falar português claro, muita gente pisando em ovos. Ah, o Renato se esforçou, o Renato é sério, o Renato merece respeito, teve uma passagem com muito esforço. Gente, mas isso é o básico, né? Para um cara que ganha mais de R$500 mil por mês, vocês não acham que isso aí é o básico? É chover no molhado, dizer que o cara é profissional. Bom, ainda bem que ele é profissional. Notícia seria se ele não fosse profissional. Então o Renato cumpriu a obrigação dele normal, né, de tentar jogar, de treinar, e o Fluminense cumpriu as obrigações de pagar ele muito bem pago. Então não tem que ser feita ressalva nenhuma, né? A gente tem que ter respeito pelo Renato, como temos que ter por qualquer atleta profissional que se dê ao respeito. Dito isso, a passagem do Renato pelo Fluminense foi péssima. Péssima, péssima. 1 ano e meio praticamente sem jogar, um jogador que deu uma assistência e fez um gol. Que tal? O golzinho dele foi contra o Atlético Mineiro ano passado, lá em Cariacica. Ainda era o Diniz, foi 2-2 esse jogo. O Fluminense fez 2-0 e o Atlético empatou 2-2.
Então ele está indo embora, gente, sem deixar saudade. Essa é a verdade, né? Boa sorte para ele, deve se aposentar agora, são essas informações, né? E é óbvio, isso é muito provável, né? Não tem mais onde ele jogar. Não sei que ele fosse para o futebol norte-americano ou para uma liga árabe, né? Para tentar faturar um trocadinho nesse fim de carreira. Mas o Renato já está com um boi muito na sombra, gente. E essa janela onde veio o Renato Augusto, olha aqui a janela. Eu peguei essa ilustração aqui do perfil Planeta Fluminense, lá no Instagram, e eles relembram a janela feita no início de 2024. Então aqui, vou relembrar caso você não se lembre deles, né? Cadê os caras aqui? Ó? Vamos botar aqui na tela direitinho. Douglas Costa, né? Da esquerda para a direita. Douglas Costa, Gabriel Pires, Antônio Carlos, Felipe Alves, goleiro, Diniz pediu, Terans, Renato Augusto, Lucumi e Marquinhos. Cadê essa galera toda? Foi tudo embora, né? Pouquíssimos estão em atividade aí. O Marquinhos está jogando no Cruzeiro, Renato Augusto vai aposentar. Enfim, não vale nem a pena dizer onde está cada um aqui, porque, amigo, é uma janela desastrosa. E quanto dinheiro foi rasgado nessa janela do Fluminense no início do ano passado, no ano em que o Fluminense teve à sua disposição, que a direção teve à sua disposição, o maior orçamento, certamente, para contratações da história do clube. E o que se fez? O que se fez? Adivinha o que fizeram? Nem? Adivinha? Você sabe o que fizeram? Vou fazer um negócio aqui para você. Ó. Foi isso que fizeram. Rasgou-se dinheiro. Né? Como de hábito faz o presidente Mário Bittencourt, com raríssimos acertos. Né? Os acertos aconteceram, sim, mas foram muito raros. Né? Por exemplo, acertos, Germancano, Fábio. Ó, tô tendo que me esforçar para lembrar. Arias não deu certo no primeiro ano, mas depois virou esse monstro. Mas, gente, estamos falando de 3, 4, 5 jogadores em 6 anos de gestão. Considero que o Felipe Melo deu certo também, tá? Ajudou o Fluminense. O Marcelo, em algum momento, também acabou sendo útil. Enfim, o Serna dá para a gente considerar regular para razoável. Alguns jogadores, né, acrescentam alguma coisa. Mas a regra é essa aí. Aconteceu o que aconteceu nessa janela que se encerra agora, porque Renato Augusto era o último remanescente desse grupo que eu mostrei aí, de 10 jogadores contratados no ano passado. Simples assim, no início do ano passado, porque durante o ano ele contratou mais, quando o Fluminense estava para cair. Canóbio, Ignácio, já no início desse ano foi o Freitas, enfim, um monte de gente que chegou, o Bernal, o Serna, que eu já citei, um monte de gente que chegou, quais vingaram de fato? Na verdade, os que foram contratados no ano passado e no começo desse ano estão saindo um pouco melhor, ou a gente pode chamar de um pouco menos pior, é verdade. Porque o início de 2024 era um pacote desastroso de ex-jogadores ou de jogadores absolutamente sem nenhuma referência e que acabaram quase não jogando. E os que tinham alguma referência vieram naquela situação que veio, por exemplo, o Terans, que não queria nada com nada, dizia que não queria treinar também, que estava em péssima forma, enfim. Eu vou saber isso, você vai saber isso, então quem tem que saber disso é o scout do Fluminense, né? E o scout do Fluminense é que assina, é que dá o respaldo para a contratação. Então, falando português claro, sendo bem respeitoso com o Renato Augusto, mas ao mesmo tempo sendo muito claro com todo mundo, já foi tarde o Renato Augusto também, né? Não dá. E o que chama a atenção é que o cara era útil um dia antes, útil entre aspas, né? Entrou como solução durante o segundo tempo, como um cara que iria resolver alguma coisa contra o Juventude, e no dia seguinte estava rescindindo o contrato. Olha em que ponto chegamos, olha como é que estão hoje as soluções do Fluminense. Um cara que chegou à conclusão sozinho no dia seguinte que não dava mais para continuar jogando futebol. Precisava ser o Renato a chegar a essa conclusão? Não dava para o Fluminense, o presidente, que é amigo do Renato, queria contratar para fazer vídeos do lado dele, não dava para a direção profissional do Fluminense, se houvesse essa direção profissional, chegar a essa conclusão e conversar com o jogador, tem que partir dele. Senão o cara fica lá até fazer 50 anos. Não faz sentido, galera. Por falar nisso, o Fluminense joga amanhã com a Aparecidense e já fez seu último treinamento, está viajando para jogar em Brasília, o jogo vai ser no Mané Garrincha. E, galera, de novo, sem Keno. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha aqui na matéria do GE, cara. Tá aqui, ó.
Tá na tela, sem Keno Freitas, Fluminense embarca para Brasília para enfrentar a Aparecidense. Renato Gaúcho planeja usar time titular nessa quarta no Mané Garrincha. Beleza. Aí a matéria do GE diz o seguinte. O técnico viajou o time principal com quase todos os titulares, entre eles Thiago Silva, Ganso e Arias. Apenas Keno ficou fora da relação. O Fluminense justificou que o atacante está com uma sobrecarga muscular. Olha o Thiago Silva aí no embarque. Além do atacante, Canóbio, Bernal, Otávio e Cano estão no departamento médico e desfalcam o time em Brasília. O Flu venceu o primeiro jogo por 1-0, gol do Keno. Keno, já tinha sido o melhor jogador em campo contra a Aparecidense. A bola rola às 7h30 da noite, amanhã, em Brasília. E, cara, o Renato não meteu atestado dessa vez, não. Ele foi. Brasília ele vai pertinho, né? Um voozinho de 1 hora e pouquinho. Renato foi dessa vez, né? Agora a água tá batendo ali atrás. Não pode ser eliminado pela Aparecidense, né, Renato? Pelo amor de Deus. Mas, galera, meu espanto aqui é o seguinte. De novo, o Keno não consegue jogar 2 jogos seguidos, gente. E mais, ele ficou fora desse jogo anterior. Não vinha sendo titular, entrava durante os jogos, na partida anterior ele tinha entrado com 10 minutos de jogo, porque o Canóbio saiu machucado. Ok, mas ele nem jogou o jogo inteiro. E ele já não conseguiu emendar um segundo jogo seguido em Caxias do Sul, e agora vai ficar de fora de novo. Antes era controle de carga, agora é sobrecarga muscular. Galera, vamos lá, nada contra o Keno, vocês sabem, eu tenho até elogiado o Keno esse ano, em relação ao deserto de talento e de jogadores que o Fluminense tem tido esse ano. O Keno tem sido um dos melhores, um dos menos piores. Tem tido atuações com alguma frequência bem razoáveis, às vezes até boas. Mas o cara tá com essa dificuldade em maio de jogar 2 jogos seguidos, ou de fazer um jogo sim, jogo não, porque já não é jogo sim, jogo não, vai ficar 2 jogos fora, seguidos. O que está acontecendo, gente? Que jogadores são esses que o Fluminense tem hoje? Com quais jogadores o Fluminense vai contar no resto da temporada e na Copa do Mundo de Clubes, da FIFA nos Estados Unidos? É com Ganso, que também não consegue jogar 2 jogos seguidos? É com Keno? Renato Augusto, que agora foi embora? Tudo isso para dizer o seguinte, gente. Essa saída do Renato Augusto é um sinal, é um aviso, é algo para todo mundo pensar. O Fluminense precisa se renovar. E aí eu tô botando no pacote o Keno junto, a quem eu tenho elogiado. Mas, cara, se os jogadores do Fluminense hoje, principais, sendo titulares ou quase titulares, como é o caso do Keno, se eles não têm condição de serem confiáveis fisicamente, clinicamente, por 2, 3, 5, 8 jogos seguidos, não dá para contar com ele. Você vai contar com quem? Só com o John Arias? Que é um touro que não se machuca nunca? Só com o Fábio? Só com Martinelli? Então você tem ali uns 6 ou 7 jogadores que você pode contar todo o jogo. Os outros não? O Fluminense tem um grupo hoje onde só pode contar com 5, 6 jogadores sempre, porque os outros estão com dodói, ou tá com dor lombar, ou tá machucado, ou tá com reumatismo, tá com dor de cabeça, tá com alergia. Alergia que é jogar? Alergia a trabalho? Tipo o Renato, que não viaja com o time para jogos menos importantes da Sul-Americana? De novo, gente, tem que fortalecer esse grupo aí. Tem que dar saúde para esse grupo aí. O Fluminense vai ficar com essa galera aí que não suporta sequência de jogos? É isso? É time de amistoso, de torneios casado e solteiro? Eu só jogo uma vez por mês, 2 vezes por mês. Aí o Renato fala, estamos sem data para descansar. Bom, descansou uma semana inteira na semana lá no jogo contra o San José, tinha descansado no jogo contra a União Espanhola, o Keno até foi jogar esse jogo lá contra a União Espanhola, mas tá tudo assim caindo aos pedaços, tá tudo assim aos cacarecos. Não dá para um time da primeira divisão, de alto nível, ter jogadores tão precariamente preparados, em condições físicas tão deficientes como hoje tem o Fluminense. Não é 1, não é 2, não é 3. É muita gente para um grupo só. E são jogadores, de novo, importantes. Eu continuo preocupado. E a gente vai ver o resultado disso aí amanhã, contra a Aparecidense. E, sinceramente,
né? Se o Fluminense não se reabilitar do que aconteceu no Rio de Janeiro, qualquer coisa diferente de uma vitória confortável, convincente, vai ser motivo para a gente mais uma vez aqui falar em fiasco, mais uma vez falar em situação ruim, em horizonte ruim. Não tem desculpa, gente. Jogo em Brasília, estádio neutro, onde o Fluminense vai ser mandante, porque a torcida do Fluminense vai estar infinitamente maior em Brasília, então não tem desculpa. Eu não espero menos do que uma goleada amanhã contra a Aparecidense. Mesmo sem Keno, sem os dodóis. E aí, o que você acha? Bota aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.